Eles foram os primeiros vertebrados a conseguir viver em terra firme. Apareceram por volta de 360 milhões de anos no período Devoniano e no período Carbonífero foram um grupo dominante. Estudos feitos em fósseis sugerem que os anfíbios teriam evoluído dos peixes pulmonados e que os répteis teriam evoluído dos anfíbios. Os anuros são importantes elos nas cadeias alimentares dos ecossistemas, pois seus ovos e girinos servem de alimentos a peixes, aves e a uma infinidade de outros seres aquáticos. Os jovens e adultos entram na dieta de muitas cobras, largatos, aves, mamíferos, peixes e outros anfíbios. A maioria dos girinos é vegetariano, alimentando-se principalmente de algas e de micro-organismos suspensos na água. Já a alimentação dos adultos é exclusivamente carnívora. As espécies menores se alimentam de insetos, vermes e pequenos moluscos, enquanto que as espécies de grande porte, como o sapo cururu, podem ingerir pequenos vertebrados como cobras, largatos, ratos, pássaros e até mesmo outros anfíbios. A língua pegajosa, presa na parte da frente da boca, se desenrola para capturar a presa e eles não a mastigam, só esmagam com as mandíbulas e engolem. Assim como acontece nas aves e nos répteis, o tubo digestivo termina em uma cloaca. Como animais ectotérmicos, dependem de fontes externas de calor para a manutenção da temperatura corpórea. São importantes no fluxo de energia, ou seja, nas cadeias tróficas de um ambiente, porque convertem cerca de 90% do que consomem em tecidos corpóreos. Diferentemente dos seres endodérmicos que possuem um elevado gasto energético para manter as funções metabólicas. Na época reprodutiva de muitas espécies de anuros, centenas de indivíduos agregam-se em determinadas áreas à noite, formando coros nos quais os machos vocalizam para a atração de fêmeas para o acasalamento. Fêmeas atraídas pelos machos cantores fazem a escolha, formando o casal. O macho, geralmente menor, a abraça. O abraço nupcial recebe o nome de amplexo, que pode durar 40 minutos ou até mesmo 90 dias, conforme a espécie. O casal em amplexo procura um bom lugar para depositar a desova. O reconhecimento da vocalização dos sapos é geralmente a maneira mais segura e instantânea de se determinar a espécie. Os anuros apresentam vários padrões reprodutivos, podendo desovar no interior dos corpos de água, em correntes ou em água parada, sobre a vegetação, em ninhos semelhantes à espuma, no chão da floresta, em folhas e até mesmo abrigando ovos na cavidade dorsal. As vocalizações dos anuros mais familiares são aquelas usualmente referidas como os cantos nupciais, ou de anúncio, que servem para atrair a fêmea e anunciar a ocupação do território para outros machos. Here's a simple test. Listen to this. Assim, o canto do anúncio, para funcionar efetivamente a longas distâncias, deve ser adaptado a transmitir a identidade específica, o sexo e a localização do indivíduo vocalizante. A metamorfose dos anuros marca a transição da vida aquática para a vida terrestre. Na primeira fase, os girinos aumentam de tamanho com pouca alteração na forma. Na etapa seguinte, as patas posteriores aparecem enquanto o corpo continua crescendo em ritmo menos acelerado. Logo depois, as patas anteriores emergem e a cauda regride. As principais alterações que viabilizam a mudança de habitat são a formação de glândulas dérmicas e a degeneração dos músculos da cauda,
e o crescimento dos músculos das patas, a degeneração das brânquias e o desenvolvimento dos pulmões e do coração, a calcificação do esqueleto e a reestruturação da boca e do intestino, transformando assim um organismo herbívoro em carnívoro, e a capacidade de enxergar fora da água ocorre devido à formação de uma membrana lubrificadora do olho. Os girinos podem ser filtradores de partículas em suspensão, ingerindo algas, protozoários, bactérias, partículas de plantas. Também podem ser raspadores de substrato. Possuem bicos córneos e dentes labiais utilizados para raspar plantas aquáticas e algas do substrato para depois filtrá-las. Também podem ser carnívoros, possuindo bico córneo e dentículos labiais. Consomem matéria animal viva ou morta. Os anfíbios apresentam uma infinidade de substâncias, muitas delas com efeitos farmacológicos muito interessantes, que poderiam ser utilizados amplamente pelos seres humanos, além de uma enorme riqueza dentro da biodiversidade de nosso planeta, que temos a obrigação de preservar. Atualmente, os anfíbios têm atraído a atenção de grandes laboratórios farmacêuticos, devido à existência de diversos compostos químicos encontrados na pele de diversas espécies. As pesquisas têm possibilitado a descoberta de substâncias que poderão atuar, por exemplo, como substituto da morfina no tratamento do mal de Alzheimer e na doença de Chagas. Além disso, as possibilidades de novas descobertas de princípios ativos são infinitas, podendo ser descobertas substâncias que atuariam combatendo o câncer, auxiliando o tratamento de AIDS ou sendo analgésicos e antidepressivos. Como os grandes laboratórios farmacêuticos estão localizados lá longe no hemisfério norte, o Brasil deve preservar a sua anfibiofauna e evitar o tráfico ilegal desses animais, para que em um futuro não tão distante não tenhamos de pagar bem caro por medicamentos que foram produzidos a partir de substâncias existentes na biodiversidade nacional, como já ocorre com alguns medicamentos em que o princípio ativo é derivado de espécies vegetais nativas do próprio território nacional.